No centro de uma pequena cidade histórica, havia um prédio antigo, de 3 andares, que já fora hospital, escola, asilo e, por último, uma pensão decadente chamada Residencial Esperança. O nome destoava do ambiente: corredores escuros, paredes úmidas, janelas sempre trancadas com pregos velhos. Dizia-se que, atrás de uma das paredes do 3º andar, havia um quarto secreto, lacrado desde 1955, quando um hóspede chamado Samuel Martins enlouqueceu e desapareceu, deixando apenas manchas escuras espalhadas pelo assoalho. Em 2002, Helena, uma professora divorciada, mudou-se para o Residencial Esperança por falta de opção. Precisava economizar para pagar os estudos da filha, Clara, e a pensão era barata, barato demais. Helena não se importou. Era só por alguns meses. Logo na primeira semana, Clara começou a dizer que, à noite, ouvia alguém batendo na parede do quarto, 3 batidas lentas, sempre no mesmo ritmo. Quando Helena encostava o ouvido, não ouvia nada. Tentava distrair a filha dizendo que era o cano da água, o vento, qualquer coisa. Mas, toda noite, às 3h15 em ponto, Clara acordava assustada, dizendo que o homem dentro da parede pedia para sair. Curiosa e já exausta dos choros da filha, Helena começou a investigar. Descobriu, com a faxineira velha, Dona Lídia, que realmente havia um quarto atrás de uma parede falsa. Um quarto que ninguém abre, dizia Lídia, trêmula, porque se abrir uma vez, ele abre sempre. Helena não acreditava em superstições. Certa noite, depois de colocar Clara para dormir, pegou uma lanterna e começou a bater na parede do quarto, sentindo partes ocas. Ali estava o cômodo. Com uma marreta, começou a derrubar o reboco. O pó subia, a lanterna tremia na mão dela. Quando fez um buraco grande o bastante, sentiu o ar gelado, parado, quase podre, escapando pelas rachaduras. Dentro, à luz da lanterna, viu móveis antigos cobertos por lençóis rasgados e, no fundo, uma cama de ferro com marcas estranhas na cabeceira, arranhões, como se alguém tivesse cravado as unhas até sangrar. Depois daquela noite, Clara parou de dormir. Helena encontrava sentada na cama, olhando fixamente para a parede agora aberta, repetindo frases sem sentido. Às vezes, a menina parecia conversar com alguém que a mãe não via. A cada madrugada, Helena também começou a ouvir sussurros que pareciam vir de dentro do quarto lacrado. Vozes que se misturavam, falavam baixo, tão perto que ela chegava a sentir o hálito frio no ouvido. Deixe-me sair. Venha comigo. Eles estão aqui. Helena decidiu lacrar o quarto de novo. Cobriu o buraco com madeira, pregos, trancou Clara no quarto dela para mantê-la longe. Mas na noite seguinte, a madeira estava arrancada, jogada no corredor. Dentro do quarto escondido, havia pegadas pequenas, molhadas, que iam até a cama de Clara. Desesperada, Helena chamou um padre, um pastor, qualquer um que aceitasse entrar. Mas ninguém ficava mais de 5 minutos dentro do quarto secreto. A cada visita, todos diziam a mesma coisa: tem alguém lá dentro, mas não é mais uma pessoa. O desaparecimento. No último registro da pensão, Helena ligou para a polícia, dizendo que Clara havia sumido dentro do quarto atrás da parede. Quando chegaram, não havia mais buraco. Só a parede antiga, sólida como sempre, sem sinal de ter sido arrombada. Helena, fora de si, arranhava a parede, gritava, dizia ouvir Clara chamando por ela. Os policiais a levaram, mas ninguém mais encontrou vestígios da menina. Helena jurava ouvir a filha todas as noites, mesmo na ala psiquiátrica onde foi internada. O Residencial Esperança foi interditado em 2005, mas ainda está de pé. Quem passa por lá, jura que, se encostar o ouvido na parede do último quarto do 3º andar, ainda ouve 3 batidas, sempre à mesma hora da madrugada. E, se ficar em silêncio, consegue escutar uma voz de menina, repetindo baixinho:
O homem da parede me encontrou. Agora falta você. Em uma estrada velha que corta uma região montanhosa e esquecida, existe uma pequena pousada chamada Hospedaria São Judas, construída no começo do século XX. Era ponto de parada para viajantes, caminhoneiros, vendedores, todos que cruzavam aquela estrada em noites chuvosas e não queriam enfrentar o caminho sinuoso à noite. O que ninguém sabia é que, durante a década de 1950, a hospedaria serviu de abrigo para uma família em fuga, que desapareceu misteriosamente, deixando para trás um quarto trancado por dentro e paredes manchadas com algo que, mesmo décadas depois, ninguém conseguiu limpar. Décadas depois, Elias, um representante comercial, pegou a estrada tarde demais. Um temporal o obrigou a parar. Viu a placa apagada da Hospedaria São Judas, a única luz em quilômetros de escuridão. Lá dentro, o saguão estava úmido, frio, mas surpreendentemente limpo. Uma senhora muito idosa, de cabelos brancos e mãos finas como galhos, o atendeu. Falava baixo, sem nunca encará-lo nos olhos. Um quarto só para o senhor? Só para mim, respondeu Elias, secando o casaco encharcado. Vou sair bem cedo. A velha lhe deu a chave de um quarto no segundo andar. Ao subir, notou que o corredor era longo, cheio de quadros de família que pareciam observá-lo de onde estivesse. No final, uma porta estava selada com tábuas. Ele sentiu um arrepio, mas seguiu em frente. Dentro do quarto, tudo parecia normal. Cama simples, uma janela que batia com o vento, uma poltrona. Mas havia algo estranho, um leve cheiro de mofo misturado a um perfume doce, antigo, como flores deixadas para morrer em um vaso. Elias adormeceu rápido, exausto. Mas no meio da noite acordou com um som, passos suaves, arranhando o soalho do corredor. Então, 3 batidas lentas na porta. Olhou pelo olho mágico. Nada. Abriu. O corredor estava vazio, mas sentia o vento gelado, como se alguém tivesse acabado de passar. Quando voltou para a cama, encontrou em cima do travesseiro algo que não estava ali antes. Uma boneca de pano, sem olhos, costurada grosseiramente. A velha do corredor. No café da manhã, confrontou a senhora. A senhora entrou no meu quarto ontem? Ela apenas sorriu, sem dentes. Não subo lá há anos, meu filho. Às vezes, eles visitam. Sem entender, Elias decidiu que partiria assim que o sol saísse. Mas a chuva piorou. A estrada foi interditada por uma queda de barreira. Ele ficou preso mais uma noite. Na segunda noite, os ruídos voltaram. Agora eram vozes, sussurros que vinham da porta selada. De dentro, alguém murmurava frases em uma língua que ele não reconhecia. Foi até lá, encostou o ouvido, silêncio. Assim que deu as costas, ouviu claramente, Elias. Na manhã seguinte, decidiu perguntar a um dos poucos funcionários. Um rapaz jovem, que limpava o saguão sem levantar a cabeça. O que tem naquela porta trancada? Perguntou Elias. O rapaz ficou pálido. O senhor não devia perguntar. Eles não gostam. E foi embora, largando o balde. Curioso e teimoso, Elias começou a investigar. Vasculhou a parte de trás da pousada e encontrou registros antigos, recortes de jornal, fotografias borradas, relatos de hóspedes desaparecidos, sempre no mesmo quarto. E então descobriu. Aquele quarto selado era onde a tal família se hospedara na última noite, em 1953. Nunca mais foram vistos. Quando arrombaram a porta, encontraram marcas de mãos nas paredes, centenas delas, como se a família toda tivesse tentado escalar as paredes para fugir de algo que estava ali dentro com eles. Na terceira noite, não conseguiu dormir. O cheiro de flores mortas estava mais forte. E, no espelho do banheiro,
enquanto lavava o rosto, viu atrás de si uma mulher, jovem, vestida de branco, pele cinzenta, cabelos pingando como se tivesse acabado de sair de um lago. Ela não disse nada. Apenas ergueu a mão e apontou para a porta selada. Quando virou-se, não havia ninguém. Mas agora sabia que precisava ver o que havia lá dentro. Pegou uma lanterna e, em silêncio, começou a arrancar as tábuas, uma a uma. A madeira se partia fácil, podre de décadas de umidade. Quando abriu a porta, um cheiro de podridão antiga quase o fez vomitar. Lá dentro, o quarto estava congelado. A mobília ainda lá, uma cama de casal, um berço vazio, uma mala aberta com roupas velhas. E, no chão, manchas escuras, espalhadas como um mosaico. Ele sentiu um sopro gelado no ouvido, um sussurro que parecia vir de todos os cantos. Deixe-nos sair. No espelho quebrado do quarto, viu a mulher outra vez. Mas agora havia mais, um homem atrás dela, segurando-lhe os ombros. Um menino pequeno, meio encoberto pela sombra. E todos olhavam para Elias, de olhos fundos, mortos. Ele tentou sair. A porta bateu sozinha, trancando-o lá dentro. O sussurro virou grito. As paredes pareciam pulsar, marcadas por mãos que brotavam da madeira, empurrando de dentro para fora. A última coisa que Elias sentiu foi o toque gelado de dedos em seu pescoço. Depois, tudo foi silêncio. Na manhã seguinte, a velha senhora abriu o quarto selado como se nada fosse. Dentro, o quarto estava vazio, exceto por uma nova mancha escura, fresca, espalhada pelo chão de madeira. Na parede, alguém rabiscou com os dedos. Mais um para a última hospedagem. A hospedaria São Judas continua lá, abandonada, mas em pé. De noite, quem passa pela estrada jura ver luzes acesas, sombras atrás das janelas, e se você tiver coragem de parar, pode ouvir vozes pedindo abrigo. Mas quem entra, nunca mais volta para contar. Em uma rua antiga e mal iluminada, escondida entre casarões decrépitos, ficava uma casa que ninguém queria. Era uma construção alta, de janelas arqueadas, erguida no início do século XX por uma família chamada Bragança. Quase todos os Bragança morreram dentro da casa, doenças, acidentes, suicídios, e o que restou foi vendido por um preço ridículo, mas ninguém conseguia ficar lá por muito tempo. O último morador antes da casa ser abandonada foi um artista, Lauro Bragança, conhecido por pintar retratos perturbadores, sempre com olhos enormes, fixos, que pareciam seguir quem os observasse. Quando Lauro morreu, sozinho, foi encontrado caído aos pés da escadaria principal, com as mãos cobrindo o rosto, como se tentasse se proteger de algo terrível. Em 1999, a família Sampaio comprou a casa. Jonas Sampaio era bancário, casado com Alice, e tinha uma filha de 7 anos, Helena. Queriam sair do aluguel e acharam que aquela casa enorme seria um recomeço, mesmo com as histórias estranhas que o corretor, embaraçado, tentou disfarçar. Na primeira noite, Helena acordou os pais dizendo que via alguém parado na escada. Um homem com os olhos tão grandes que pareciam ocupar metade do rosto. Jonas e Alice se olharam, nervosos, mas tentaram não alimentar a imaginação da filha. Era uma casa velha, com barulhos velhos. Nada mais. A escada era o coração da casa. Longa, em caracol, de madeira escura que rangia a cada passo. O corrimão era entalhado com rostos, detalhes que Jonas nunca notara nas visitas. Olhando de perto, os rostos pareciam todos iguais, mas os olhos eram fundos, ocos, como se alguém os tivesse queimado. No segundo mês, Alice começou a ouvir passos subindo e descendo durante a madrugada. Ela dizia a Jonas que não era Helena. A menina dormia de porta trancada, mas toda manhã dizia a mesma coisa:
Ele me chama para descer, mas eu não vou. No sótão, Jonas encontrou uma tela coberta por um lençol amarelado. Era um quadro gigantesco, o retrato de Lauro Bragança, pintado por ele mesmo. Os olhos do homem eram pretos, fundos, com detalhes tão reais que Jonas teve a impressão de que, se chegasse perto, veria o próprio reflexo dentro das pupilas. Naquela noite, Alice acordou ouvindo sussurros. Levantou-se e encontrou Helena parada no topo da escada, encarando o vazio lá embaixo. Quando a mãe tocou no ombro dela, Helena se virou devagar, os olhos abertos demais, o rosto quase inexpressivo. Sussurrou. Ele disse que você também precisa ver. Certa madrugada, Jonas ouviu um estrondo seco. Correu pela casa às escuras e encontrou Alice caída aos pés da escadaria, inconsciente. Dizem que ela escorregou, mas Jonas nunca acreditou nisso. Antes de desmaiar, Alice repetia que sentiu mãos geladas empurrando suas costas, que viu, por um segundo, olhos piscando no corrimão, como se a madeira fosse viva. Alice não suportou. Levou Helena para a casa da mãe e deixou Jonas sozinho. Ele prometeu que venderia a casa, mas não conseguiu. Ninguém queria. Enquanto isso, ele começou a ouvir vozes, ver vultos. Às vezes, acordava na metade da escada, sem lembrar como chegará ali. Passou a pintar, sem nunca ter pintado antes, quadros enormes de olhos, dezenas de olhos em cada tela. Certa noite, Jonas ouviu passos vindos de cima. Subiu devagar, até o topo. Lá encontrou o retrato de Lauro Bragança pendurado na parede, embora ele jurasse que o guardara no porão. A pintura agora parecia diferente. Os olhos de Lauro estavam abertos de uma forma impossível, mostrando dentro deles uma escada em espiral, idêntica à da casa. Quando Jonas piscou, teve certeza de ver a si mesmo pintado dentro dos olhos. No dia seguinte, vizinhos notaram que a casa estava silenciosa. Jonas não atendia chamadas. Chamaram a polícia, que arrombou a porta. Encontraram Jonas morto, caído exatamente no mesmo degrau onde Lauro fora achado décadas antes. Seus olhos estavam abertos, arregalados, secos como vidro rachado. No topo da escada, alguém havia pintado, com tinta vermelha, uma frase na parede. Eu ainda vejo. Desde então, a casa está abandonada. Quem ousa entrar, diz que, se subir a escada à noite, escuta passos atrás de si, e, quando se vira, não há ninguém. Mas, se olhar para o corrimão, jura que os rostos entalhados têm olhos que brilham, piscam, seguem cada movimento. E alguns dizem que, se você encarar por muito tempo, os olhos piscam de volta, e você nunca mais sai da escada. No bairro mais antigo da cidade, existe uma casa que todo mundo prefere ignorar. Fica no fim de uma rua sem saída, envolta por árvores retorcidas que escondem a fachada descascada. Há décadas ninguém mora lá oficialmente, mas, à noite, sempre há luzes trêmulas nas janelas do porão. A história diz que, nos anos 40, ali viveu uma família chamada Montenegro. O pai, Rubens Montenegro, era um homem severo, obcecado por manter a reputação da família impecável. Quando o filho mais velho, Raul, começou a ter surtos, dizia ouvir vozes vindas do chão da casa, Rubens o trancou no porão. O garoto gritou por dias, até que o silêncio tomou conta. Depois disso, Rubens fechou a porta do porão com correntes grossas e cimento. Ninguém nunca mais entrou. Quando os Montenegro morreram em um incêndio misterioso, os vizinhos contavam que, mesmo com a casa em chamas, se ouvia alguém batendo na porta do porão, implorando para sair. Décadas depois, Laura, uma arquiteta recém-divorciada, comprou a casa. Achou que reformar aquele casarão abandonado seria uma boa distração. Gostava de lugares velhos, cheios de histórias,
e não acreditava em boatos. Logo nos primeiros dias, enquanto limpava o porão entulhado, encontrou as correntes enferrujadas. O portão de ferro ainda estava lá, soldado na moldura de pedra. Laura, curiosa, contratou um pedreiro para abrir. "Melhor deixar assim, dona", disse o homem, empalidecendo. Ela insistiu. Quando a porta de ferro finalmente cedeu, um cheiro de mofo, terra e algo podre invadiu o ambiente. Dentro, encontrou o quarto de Raul, um colchão de palha, uma cadeira quebrada, marcas de unhas nas paredes de pedra. No canto, um espelho oval, antigo, com moldura rachada. Laura levou o espelho para o andar de cima, limpou, pendurou no corredor. Achou que era uma peça única. Mas, desde então, não dormiu mais em paz. Na primeira noite, ouviu batidas abafadas vindas do porão. Pensou que fossem ratos. Na segunda, acordou sentindo o colchão afundar, como se alguém subisse na cama. Não havia ninguém ali, mas o cheiro de terra úmida era tão forte que ela precisou abrir as janelas. Aos poucos, Laura começou a ver reflexos estranhos no espelho do corredor. Às vezes, era um vulto de um menino magro, os olhos fundos, a boca aberta num grito silencioso. Às vezes, era a própria Laura, mas com o rosto contorcido, segurando algo invisível nos braços. Laura chamou uma amiga médium, Rita, que chegou relutante. Assim que pisou na casa, Rita começou a suar frio. Desceu até o porão, ficou parada em frente à porta aberta e disse, pálida, "Você o libertou." Laura riu, sem entender. Libertou quem? Rita só repetia, ele não era para sair. Naquela noite, Laura sonhou com Raul. No sonho, ele estava sentado no porão, abraçando os joelhos, repetindo, "Ele me fez ficar. Ele ainda está aqui. Ele quer você." Depois disso, as luzes começaram a piscar. O cheiro de terra tomou toda a casa. Laura passou a ouvir arranhões vindos das paredes. Encontrou marcas novas perto do espelho, como se unhas invisíveis arranhassem a madeira. Um dia, acordou coberta de poeira de cimento. No espelho, escrito com letras tremidas, estava "Desça." Assustada, chamou um padre para abençoar a casa. O padre rezou por horas, mas, quando chegou perto do espelho, parou, arregalou os olhos e largou tudo. Saiu correndo sem dizer uma palavra. Laura decidiu fugir. Fez as malas de madrugada, mas, quando passou pelo corredor, viu seu próprio reflexo no espelho, só que o reflexo não a seguia. Ficou ali, parada, sorrindo com a cabeça baixa. Então o reflexo levantou o rosto. Era Raul, mas com o rosto dela. Ela correu até a porta, mas ouviu uma batida seca no porão. 1, 2, 3. E então o som de correntes se arrastando pelo piso. Laura nunca conseguiu sair. Na manhã seguinte, os vizinhos notaram a porta aberta, mas a casa vazia. Não havia sinal dela. Só o espelho caído no chão, refletindo a porta do porão, que estava novamente selada com cimento fresco. Dizem que, se alguém entra na casa, encontra o espelho intacto no corredor. Quem olha demais vê, atrás de si, um rosto magro, de olhos fundos, que não é o seu. E, se ouvir batidas vindas do porão, melhor correr. Porque o morador do porão nunca quer ficar sozinho por muito tempo.